Mas eu estou aqui hoje para trazer o recado do Senhor, a palavra do Senhor, para todos nós, inclusive para a minha vida também. Eu me achei muito nisso que eu irei me pregar hoje. Deus falou muito comigo, e eu espero, em nome de Jesus, que Deus também fale com você, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra tem que realmente frutificar nos nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos sermos testemunhas, não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora, que eu acho que é o principal, né? Hoje nós podemos estarmos vivos aqui, mas amanhã a gente pode estar com o Senhor. Ou se você não estiver com o Senhor, você vai estar com outra coisa, né? Que eu não quero falar. Mas nós precisamos estar firmes, sabendo que o que a gente está fazendo aqui na terra não é em vão. Mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para testemunhar, para sermos realmente vivos e passar para as pessoas que, apesar das tribulações que a gente passa, mas nós sentimos paz e temos Jesus no nosso coração, amém? Hoje eu vou falar sobre um cristianismo sem cruz. Eu acho que nós estamos vivendo muito isso, principalmente dentro das nossas igrejas. Muitas vezes a gente pensa que nós não precisamos levar a cruz, que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, mas na palavra de Deus fala lá em Mateus 16, de 24 a 26, que Jesus disse aos seus discípulos que nós devemos levar a nossa cruz. Se nós não levarmos a nossa cruz, nós não temos Deus no nosso coração. Então nós precisamos termos isso. Quando nós aceitamos o Senhor, precisamos levar a nossa cruz, porque senão o que nós estamos vivendo se torna uma simples religião, se torna um simples legalismo, porque nós não queremos pagar o preço, mas Jesus pagou o preço por nós, amém? Às vezes pensamos que aceitar Jesus é uma simples escolha, que aceitar Jesus é só lermos um pouco a palavra de Deus, ou orarmos alguns minutos, e depois podemos sair. Mas quando a gente tem Jesus no nosso coração, nós temos que sentir uma intimidade com Ele, e essa intimidade tem que trazer proximidade. É a mesma coisa quando você casa, você tem uma intimidade, você tem uma proximidade, você conhece tudo aquilo do seu marido ou da sua esposa. Por quê? Porque vocês estão ali todos juntos, todos os dias. É a mesma coisa com Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado para não vivermos um cristianismo sem cruz. Nós olhamos hoje na igreja e muitas vezes não sentimos a presença do Senhor. Ele está aqui, Ele está entre nós. A igreja somos nós, mas nós não sentimos a presença de Jesus. Nós precisamos sentir a presença de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 16, de 24 a 27, e vamos ler todos juntos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque nós sabemos que ela é viva e eficaz, ela penetra, ó Pai, ela traz mudanças, ela traz transformação, e nós precisamos, ó Pai, estarmos cada dia mais buscando a tua presença e buscando a tua palavra. Abençoa a minha vida, eu não sou nada sem ti. E eu estou aqui, ó Pai, como um instrumento teu, nas tuas mãos, para dar o teu recado. E que tu possas, ó Pai, me fazer merecer disso, porque eu sou pecadora. E eu realmente, muitas vezes, ó Pai, não tenho como trazer a tua palavra, mas tu escolhestes a mim para estar aqui agora. Então, Senhor, esteja comigo, esteja me dando a tua unção do teu Santo Espírito, para que eu possa falar não o que eu quero, mas o que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que o cristianismo sem cruz trata o homem como se fosse uma vítima do pecado de Satanás. Por quê? Nós vemos lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Adão chegou para Deus e falou assim: essa mulher que o Senhor me deu fez eu comer o fruto da árvore do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Aí Deus chegou para Eva e falou assim: o que você fez, Eva? Porque eles estavam ali no jardim do Éden, estavam escondidos, porque eles tinham comido do fruto da árvore do bem e do mal. Eles tinham realmente abrir os olhos para as coisas que Deus não queria que eles abrissem, e eles começaram a realmente culpar um ao outro, a transferir a culpa. E ela chegou para Deus e falou assim: não, quem fez eu comer o fruto foi a serpente, foi o diabo. Eu comi porque ele me deu. Então, muitas vezes nós transferimos as nossas culpas. Muitas vezes a gente fala que nós não temos pecado, mas na palavra de Deus fala lá em Salmo 51:5, fala: todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos merecedores da morte. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Assim como Adão e Eva pecou, todos nós também pecamos. Assim, quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, se você tem Jesus no seu coração, você também agora passa a ter o quê? A vida eterna. Porque Jesus morreu por nós, morreu naquela cruz, para salvar-nos dos nossos pecados, para salvar a gente da morte eterna. E Jesus chegou para os discípulos e falou: você precisa negar a si mesmo, você precisa mudar de vida. Então nós temos que ter muito cuidado, por pensarmos que aceitamos Jesus, por pensarmos que estamos na vida cristã, mas não levamos a cruz. Jesus fala para nós que nós precisamos levar a cruz. Jesus tem falado para nós que nós precisamos abrir a nossa vida para muitas coisas e deixar muitas coisas, porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos ver que sem cruz não há cristianismo. Nós precisamos ver que a nossa vida não é nossa, nunca foi, mas é do Senhor Jesus. Nós precisamos ver que nós não podemos fazer as nossas vontades, mas tem um Deus que deu um alto preço por nós, e nós temos que fazer a vontade dele, não a nossa. Se nós estamos fazendo as nossas vontades, nós estamos tendo
um cristianismo sem cruz. Na palavra de Deus, como eu já falei, a primeira coisa que a gente faz é pensar que somos vítimas de Satanás, que nós não temos pecado. A segunda coisa que a gente pode ver, que o cristianismo sem cruz não há preço e nem renúncia. Eu não preciso renunciar a nada. Eu não preciso mudar de vida. Eu não preciso mudar o meu caráter. Eu não preciso ter uma transformação de dentro para fora. Não é uma transformação só de fora, mas é uma transformação de dentro para fora. Porque o nosso coração precisa diretamente, precisa verdadeiramente da palavra do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. As pessoas esquecem do significado do novo nascimento. O que é nascer de novo? O que foi que Nicodemos falou para o Senhor? Nascer de novo. Como que eu posso nascer de novo? Como que você pode nascer de novo? Você não pode aceitar a Jesus. Você não pode realmente negar as suas vontades, renunciar às coisas deste mundo, se você não nascer de novo. Não é igual o Nicodemos falou, nascer de novo é eu entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não. Nascer de novo é você nascer do Espírito. É você realmente te despir de tudo aquilo que te atrapalha com a sua comunhão com Deus. É realmente você tirar todas as coisas que te atrapalham na sua convivência com Deus. Se você não fizer isso, você está vivendo um cristianismo sem cruz. E nos tempos que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, a coisa vai piorar. As coisas vão ficar mais sérias. Hoje nós podemos ver aí a notícia do que aconteceu. Um rapaz de 18 anos entrou numa escola no Texas e matou 18 crianças. E mais uma professora. Um rapaz de 18 anos que estuda na escola, no high school, que se deixou levar pelas coisas desse mundo e não guardou a sua mente, que não guardou o seu coração, que não fez mudança na sua vida. Matou a sua avó antes de ir para a escola e foi lá e matou 18 crianças do elementary school. Crianças que despediram dos seus pais, mas não vão voltar para casa. Por quê? Por que acontece isso? Porque o mundo jaz no maligno. Porque muitos nós, como cristãos, não renunciamos às coisas desse mundo. Não queremos pagar o preço da cruz. Não queremos transformar as nossas vidas. Vivemos uma vida infrutífera. Não estou falando isso só para vocês, meus irmãos. Eu estou falando para mim também. Porque é muito mais cômodo concordar do que discordar. Porque às vezes você discorda, até mesmo dentro da igreja, você sofre perseguição. Lá vai o cristão, a crentinha, o fanático. Ah, não vou convidar ali para as minhas festas, nas minhas coisas, não, porque é certinho demais, ou é certinha demais. Não vou andar com ela não, ou com ele não, porque ele vai escandalizar com aquilo que eu faço. Nós precisamos ter ética, não só aqui dentro da igreja, mas lá no mundo, e até com todos nós, uns com, e até com os outros. Isso não vem de mim, isso vem da palavra de Deus. Eu não posso falar que aceitei a Jesus e ter uma vida transformada e continuar roubando,
continuar mentindo, continuar adulterando, continuar fofocando, continuar falando mal do outro? Não, meus irmãos. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos renunciar o nosso eu. Se o seu caráter está com problemas, entrega ele para o Senhor, porque é Ele que vai cuidar, é Ele que vai transformar. Mas para isso você tem que se abrir, você tem que gastar o tempo, você tem que gastar o preço, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja, aonde você for, você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que mostrar que você nasceu de novo. Não pode mostrar um cristianismo que não leva a sua cruz, porque você não vai estar agradando a Deus. Você está vindo aqui na igreja, mas não vai para o céu. Transformação, não há mudança. Nós precisamos, meus irmãos, o tempo está chegando, o mal está aumentando, as coisas estão acontecendo muito rápidas, e nós estamos muito ocupados e não estamos vendo e nem olhando o que está acontecendo ao nosso derredor. Nós não queremos gastar tempo com a palavra de Deus, na oração, na busca. Não, nós queremos só satisfazer os nossos próprios desejos, da nossa carne. E na palavra de Deus fala que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Está falando lá em Gálatas 5,17. E se nós, né, eu lembro que acho que foi a missionária de Meia que falou isso: se nós não alimentarmos o nosso espírito, quem vai ganhar? É a nossa carne. Qual é o que você tem alimentado? O seu espírito ou a sua carne? Nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, porque nós não podemos estar na igreja e estarmos com um evangelho que não leva à cruz de Cristo. Porque nem Jesus se julgou ser alguém, mas Ele se humilhou, como fala lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Ele se humilhou, morreu, morte de cruz, por mim e por você. E o que você tem dado para o Senhor? O que nós temos dado para o Senhor? Será que algum sacrifício, um dia inteiro de trabalho, você vir aqui e ouvir a palavra de Deus, já é sacrifício? Não, não é sacrifício. Será que é sacrifício você amar alguém? Se você não ama a pessoa a quem você vê, você vai amar quem? Porque Deus é amor. Deus é amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E Deus é amor. Esse é o evangelho da cruz. É o que mais a gente percebe no mundo hoje em dia, a falta de amor, a falta de companheirismo, a falta de ajudar o outro. É o que mais a gente percebe no mundo. E se você está sem amor, esse é o evangelho que você está tendo, é um evangelho que não glorifica a cruz de Cristo. Você precisa amar. Na palavra de Deus fala lá em Coríntios que tudo vai acabar, mas uma coisa não vai acabar: é o amor. E se você está deixando de amar, cuidado. Se você está se tornando uma pessoa fria, cuidado, porque você está longe daquilo que Deus quer para a sua vida. Se você está buscando só os seus interesses, cuidado, porque tem tantas pessoas lá fora, no mundo todo, esperando de uma palavra, de saber sobre Jesus, e eles não têm essa palavra. Tem muitos missionários querendo ir para o campo e não tem sustento para ir para o campo. Nós precisamos dar para missões. Nós precisamos realmente fazer isso, meus irmãos.
Porque tem muitas vidas que precisam ser ganhas para Jesus. E o missionário está ali no campo pagando um preço muito alto. E nós temos essa responsabilidade. Se nós não vamos, nós podemos orar e podemos também sustentar a obra de Deus. Esse é o Evangelho da cruz. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, os perigos de não estarmos tendo um cristianismo que leva à cruz de Cristo é tratar o homem como se fosse uma vítima do pecado e de Satanás. E o segundo lugar, cristianismo sem cruz não tem preço nem renúncia. Terceiro lugar, afeta a capacidade de entendimento e ele cega as pessoas. Você fica cego. Você acha que você está melhor do que muitas pessoas. Ah, fulano peca. Eu não peco igual fulano. Eu sou melhor do que fulano. Não. Pela misericórdia de Deus a gente não peca. Pela misericórdia de Deus a gente não faz o que fulano faz. Mas a gente faz outras coisas que também são pecados. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Eu não posso gastar meu tempo aqui na igreja, trabalhar, que é isso que está falando, muitas vezes, que aqui fala, quem pode, está aqui, bem aqui, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nós não podemos fazer barganha com Deus. Eu não posso só dar o meu trabalho para Deus. Não estou falando que você não tem que trabalhar na igreja. Você tem que trabalhar na igreja. Porque isso é uma consequência da sua vida com o Senhor. Você gosta de trabalhar para Deus. Você vive as coisas de Deus. Você se alegra em vir para a casa de Deus. Isso são consequências da sua vida com Deus. Mas se você vem na igreja para trabalhar, para fazer a obra de Deus, mas você está só fazendo isso por uma barganha, por uma troca, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Ele não quer ativismo. Ele não quer que você trabalhe no reino dele, porque é dele, a igreja é dele, não é nossa, é dele. E você não tenha uma vida rendida aos pés do Senhor. Porque quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ser julgados. Vamos falar sobre o galardão, já é uma outra coisa, né? Mas tudo vai ser colocado no fogo. E muitas vezes, se você não tem uma vida com Deus, você não vai ter uma vida eterna com Ele. Não adianta você ter trabalhado, ter gastado tempo, ter gastado hora, ter gastado os seus dias aqui na igreja, mas se você não nascer de novo, você não vai para lugar nenhum. Porque você precisa nascer de novo. Um evangelho sem cruz, se você não nascer de novo, não vai adiantar. Nós precisamos ter entendimento disso. Quando a gente está na casa do Senhor, quando a gente está realmente gastando tempo com o Senhor, a gente gosta de estar aqui. Eu amo vir para a igreja. Eu amo vir para a igreja à noite, de manhã, terça-feira. Às vezes eu não venho porque realmente eu estou cansada. Eu falo até para Carol, hoje eu não vou, estou muito cansada. Mas eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo. Lá em Moçambique eu só ia para a igreja de manhã. À noite eu não podia ir, porque não tinha luz nas igrejas. Não tinha luz. Então a gente não podia ir para a igreja à noite, a gente só ia para a igreja de manhã. Mas o culto era de 5, 6 horas. E era a manhã inteira de culto. E as pregações não eram só de 30 minutos, as pregações eram de 3 horas ou 4 horas de pregação. Imagina vocês aqui assistindo uma pregação de 3, 4 horas.
30 minutos já estão reclamando, imagina 3, 4 horas. Às vezes até eu também fico olhando para o meu relógio, meu Deus. Mas, se nós queremos viver um evangelho que realmente leve a cruz de Cristo e não deixe ela de lado, nós precisamos não sermos vítimas, porque todos nós pecamos. Nós precisamos pagar o preço e renunciar a muitas coisas da nossa vida. Nós precisamos ter entendimento de que Jesus veio aqui, morreu por nós, morreu nessa cruz, e Ele falou que se a gente não negar a si mesmo, se a gente não carregar a nossa cruz, e não adianta você trabalhar, ganhar coisas no mundo e perder o quê? A sua alma, perder a sua vida eterna. Nós precisamos, meus irmãos, gastar tempo com a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela é viva, ela transforma. E se a gente está levando um evangelho, um cristianismo sem cruz, nós temos que ter muito cuidado com isso. Adolescentes, jovens, adultos, crianças, precisamos ter cuidado de como nós estamos levando o nosso cristianismo, se é sem cruz ou se é com a cruz. O que faz sentido é você levar o cristianismo com a sua cruz, é negar-se a si mesmo, é transformar a sua vida, é você ver o que está de ruim dentro de você e começar a ir tirando e não aumentando as coisas ruins. Se as coisas ruins estão aumentando dentro de você, então tem alguma coisa errada. Você não nasceu de novo. Eu não posso olhar para o Mateus, eu não posso olhar para o Samuel, eu não posso olhar para ninguém para seguir. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu não posso falar que eu vou sair da igreja porque fulano fez isso. Não. A igreja não é de fulano, é a igreja do Senhor. Eu não vou naquela igreja porque tem muita gente que faz coisa errada. Não. O Senhor está aqui e Ele pagou um alto preço e morreu por você. Então nós estamos aqui, todos nós estamos no mesmo barco, lutando para chegar lá na linha de chegada, na vitória, que é realmente pagar o preço, renunciar, se transformar. Se todos os dias nós realmente precisamos pagar o preço que Deus quer que a gente pague, a renúncia, para que a gente possa realmente sermos salvos. Não é fácil, é difícil, mas nós precisamos pagar o preço. Eu não estou aqui, você não está aqui para ser melhor do que o outro. Nós todos estamos aqui para trabalhar na seara do Senhor. Aqui não tem melhor do que o outro. Aqui tem servos de Deus trabalhando para a obra de Deus. Esse é o evangelho da cruz. Esse é o significado da cruz. É negar-se a si mesmo, levar a sua cruz, ter cuidado de como você vive e colocar a sua vida na presença de Deus constantemente, porque só Ele pode trazer mudança na sua vida e na minha vida. Não é o outro que vai me trazer mudança, é o Senhor. É Ele que vai nos trazer mudança. Amém?